Gravando. Então, a aula, a partir desse momento, está sendo gravada, né? Eu vou diminuir aqui e colocar nessa tela em branco. Eu pergunto, né? Vocês estão acompanhando a tela? Estão vendo aqui? Eu vou fazer um risco qualquer. Deixa eu só ocultar isso aqui. Todos acompanharam e viram o risco em vermelho que eu fiz na tela? Sim. O objetivo, então, dessa aula é porque eu não consigo ver o que está sendo postado, né, para vocês, por essa ferramenta aí. Bom, nós vamos discutir as leis da termodinâmica. Então, eu vou primeiro apagar aqui e vamos começar pensando no seguinte. Se você precisasse comentar com algum colega quais são essas leis, quais são esses princípios, né, como é que você faria para, de forma simples, apresentar esses princípios? Bom, eu poderia pensar que a primeira lei da termodinâmica, ela encerra o princípio da conservação da energia. Então, essa seria a primeira lei. A segunda lei, essa segunda lei tem relação com a espontaneidade de um processo. Então, tem a ver com a entropia. Então, eu poderia pensar que uma das formas, né, de enunciar a segunda lei seria afirmar que, em processos espontâneos para sistemas isolados, a entropia tende ao máximo. E a terceira lei da termodinâmica, em algumas situações mal compreendida, né, ela fornece uma maneira de determinar qual que seria a entropia para uma substância a uma dada condição. Porque você iria partir do pressuposto que a entropia no zero absoluto para um cristal perfeito é nula. Né? Então, basicamente, seriam essas as leis. A conservação de energia, a entropia tende ao máximo para um sistema isolado e um processo espontâneo, e a entropia de um cristal perfeito é nula no zero absoluto. Agora, como fazer uso desses princípios? E mais ainda, né, qual é o significado que se encontra por trás desses princípios? Né? Bom, então, eu vou começar a escrever e vamos discutir algumas coisas. Eu gostaria que vocês, então, né, imaginassem o seguinte: existe uma definição para a energia. A energia, né, ela pode ser entendida como uma capacidade de realizar trabalho. Então, eu poderia escrever isso. Trabalho. Bom, nós vamos representar essa energia como U, que eu posso entender como energia interna, porque em termodinâmica, nosso foco principal, né, constitui os gases. Então, eu poderia pensar na energia interna de um gás. Então, dessa forma, eu poderia imaginar um recipiente que contém um gás. E esse recipiente, ele tem um volume fixo. Temos aqui um volume que é constante. Né? Vocês estão conseguindo acompanhar o desenho do cilindro? Estão acompanhando a figura? Sim. Tá bom. Então, eu vou colocar aqui um gás. E eu penso o seguinte: olha, em termodinâmica, nós precisamos considerar o que é um sistema e o que é a vizinhança. Então, nós temos um sistema e a vizinhança. E nós podemos alterar a energia desse sistema, por exemplo, trocando calor com o sistema. Então, a troca de calor, talvez vocês possam se lembrar, lá do ensino médio, existia uma expressão para essa troca de calor. O calor era igual, por exemplo, a massa multiplicado pelo calor específico multiplicado por uma variação de temperatura. Vou chamar a atenção dos senhores para esse C aqui, porque esse C é um C minúsculo. Esse C minúsculo, ele tem um significado de calor específico. E, normalmente, no nosso curso aqui superior, vamos trabalhar com C maiúsculo, que é um pouco diferente. Esse C maiúsculo, para nós, significa a capacidade térmica. Essa capacidade térmica,
ela pode existir quando o volume for fixo, então a capacidade térmica a volume constante, ou ela pode existir quando a pressão for fixa, então teria a capacidade térmica com a pressão constante. Então, é um pouco diferente, né? A capacidade térmica do calor específico. Voltando a esse recipiente, observe aqui o seguinte: se o calor for trocado, ou seja, se por um acaso for fornecido a esse sistema, né, calor, por exemplo, posso colocar aqui uma fonte de calor. Vou representar aqui, por exemplo, ó, de forma pictórica, né, ó, uma fonte de calor que eu vou representar aqui. Ó. Então, toda vez que existir uma diferença de temperatura, ocorrerá a manifestação do que chamamos de calor trocado. Ele é positivo quando o fluxo de calor, né, quando ocorre o fluxo de calor para o sistema, e negativo quando nós iremos observar aqui uma variação na energia interna. Ou seja, se eu forneço calor para esse gás, a energia aumenta. O volume é fixo, isso é algo que nós podemos pensar, isso aqui é o volume constante, né? No cotidiano, constante. Nós podemos pensar que é razoável pensar assim, né? Se eu forneço calor para o gás, a temperatura aumenta, a energia cinética aumenta. Se for um gás ideal, ele só tem translação, por exemplo. Né? Então, temos aí uma velocidade média. É possível demonstrar matematicamente que um aumento da temperatura implica em um aumento da energia cinética média. Né? Bom, o que é interessante aqui observar é o seguinte, que nesse caso, onde o volume é fixo, nós não vamos considerar a existência do que em termodinâmica é discutido e é considerado o trabalho. Tá? Então, não vamos considerar o trabalho, porque o trabalho aqui é nulo. Bom, para o calor, nós vamos representar sua diferencial com um símbolo um pouco diferente. Por quê? Calor não é função de estado. Tá? Calor não é função de estado. A integral, então, por exemplo, de algo que não é uma função de estado, ou seja, isso aqui não é uma diferencial exata, não corresponde a uma diferencial exata, né? Essa integral é igual a quê? Agora, a energia interna, a derivada da energia interna é dU, porque a integral de dU é uma diferença, é um final menos um inicial. Então, nesse caso, o dU é o que nós chamamos de uma diferencial exata. Por quê? Não depende do caminho. Ou seja, voltando aqui ao exemplo, se existe uma diferença de temperatura, calor é fornecido para o sistema, para esse gás, e a temperatura, nós sabemos que a temperatura aumenta, eu posso escrever, inclusive, que a diferencial dessa energia será a capacidade térmica, como é volume constante, multiplicada por dt. E isso é válido para o gás ideal. O que é um gás ideal? Um gás ideal é um ente, né, que tem seu estado descrito pela equação dos gases ideais. PV é igual a N vezes R vezes T. Bom, então, temos aqui um cenário. O que é interessante, que tem a ver com a primeira lei da termodinâmica, então, o que nós estamos fazendo é começando a discutir esses princípios, né? Eu vou falar da primeira, segunda e terceira lei. Acontece que o conde de Rumford, também Thompson, né, do nome dele, ele que tem uma história muito curiosa, né? Nós estamos falando aí do século XIX, final do século XVII, século XIX. Ele chegou a trabalhar na Alemanha
e ele observou que quando o canhão era perfurado, que a temperatura aumentava e começou a relacionar a execução de um trabalho com a modificação da energia de um material. O Conde Rufo tem uma história muito interessante, porque depois ele acabou se casando com a esposa, a viúva, né, de Lavoisier. Lavoisier foi decapitado na Revolução Francesa, publicou seu livro em 1789, o Tratado Elementar. Né? Então, vou voltar aqui para a tela. O que aconteceu foi o seguinte: os cientistas começaram a perceber que era possível alterar a energia interna mediante realização de trabalho. E é nesse contexto que surge um médico, que é o Maia, que começou a entender ou tentar explicar como que um organismo funcionava com uma altíssima temperatura, pensando no princípio de conservação de energia, né, a partir da análise da cor do sangue dos pacientes. É algo muito interessante. Mas, nesse contexto, surgiu também James Prescott Joule, que era filho de uma família, né? O pai dele tinha uma cervejaria, ele tinha muitas posses no início, né? Era um cientista que fez diversos experimentos, e é a partir dele que se tem o equivalente mecânico do calor, que é o que eu vou comentar agora. Então, num primeiro momento, eu acabei de mostrar, de forma simples, que podemos alterar a energia interna mediante a troca de calor. Agora vamos observar algo muito curioso, que é o experimento de Joule. Então, nós vamos discutir um pouco o experimento de Joule. Que experimento é esse? Então, o Joule pegou um recipiente, colocou nesse recipiente água. Esse recipiente tem aqui pás, diversas pás, e ele está ligado a uma roldana. Isso aqui é uma simplificação, tá, do aparato desenvolvido por Joule. Vamos colocar agora aqui, né, uma corda presa a um corpo, e esse corpo, o peso, ele desce aqui uma certa distância, uma certa altura, H. Então, o que é interessante nesse experimento, existe aqui um termômetro, tá? Um termômetro. O que é interessante desse experimento é que, à medida que esse peso desce com uma certa velocidade aproximadamente constante, as pás giram. Então, é isso que nós observamos. E a temperatura da água aumenta. Nesse caso, algo muito curioso está acontecendo. Nós temos aqui a realização de trabalho, que poderíamos representar com a letra W. E o que acontece é que a energia interna muda. Portanto, trabalho e calor são formas de modificar a energia interna de um sistema. O que o Mayer observou também, foi possível depois, né, no experimento dele, ele apresentou tabelas, os dados de hoje, nós sabemos que uma caloria, né, ela equivale aí, o equivalente mecânico do calor, a 4,184 joules. Esse nos valores atuais, tá? Não quer dizer que o joule tenha encontrado exatamente. Esse experimento é muito complicado, né? O Joule se mostrou um excelente experimentalista, porque ele elaborou esse aparato, ele tem outro rodando do lado de cá. Isso aqui é só uma forma simplificada do experimento. Mas o princípio é, se você fizesse com água, com mercúrio, com qualquer líquido, você irá observar que é possível realizar trabalho e alterar a energia interna. O Maia fez uma coisa curiosa. Por quê? Eu poderia repetir
aquele experimento inicial ou foi fornecido para um gás, mas possibilitar que o volume seja alterado. Então, vamos fazer isso aqui. Se por um acaso o êmbolo for móvel, olha só o que vai acontecer. E esse recipiente possui um êmbolo móvel, né? O que acontece se você fornecer calor para o recipiente? Né? O que nós vamos observar aqui é que, por exemplo, o que nós vamos observar é que ocorrerá a expansão do gás. Né? Se eu repetir aqui o mesmo recipiente e alterar o volume, né, o que nós vamos observar aqui é o seguinte: se eu forneço calor para esse sistema, né, o êmbolo ele modifica a sua posição. Se por um acaso, né, a temperatura se mantiver constante, né, algo curioso acontece, porque para o gás ideal, vamos considerar o quê? Que o DU é igual a CVDT, portanto, se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna, mas o que acontece é que nós podemos escrever uma lei integrada aqui, que seria a variação na energia interna, ela depende do calor trocado e do trabalho, por exemplo, realizado pelo gás. Então, essa seria a formulação matemática da primeira lei da termodinâmica. Fornecido aqui, se observarmos que o trabalho foi realizado, né, então é essa soma que irá definir a variação da energia interna. Aqui é importante afirmar o seguinte, que eu posso escrever que DU, onde a diferencial do trabalho ela está escrita de forma diferente, porque também não é uma diferencial exata, ela implica que se eu extrair a integral de dW nunca será um ΔW, será apenas o trabalho. Isso significa o quê? Que esta aqui não é uma diferencial exata. Assim como esta também não é uma diferencial exata. Então, eu posso calcular, inclusive, o trabalho para um gás ideal. Observe o seguinte, olha. Para um gás ideal, o que temos? Que PV é igual a nRT. A diferencial do trabalho é igual a menos PDV. Tá? Essa é uma fórmula, vocês devem ter visto já nos exercícios, nas listas, né? O que é interessante é que é preciso definir o que seria um trabalho reversível e um trabalho irreversível. Quando o trabalho for reversível, nós iremos substituir a pressão pela pressão do gás. Portanto, o dW, um processo reversível, é igual a menos nRT. Observe aqui, ó. A pressão é igual a nRT dividido pelo volume. Portanto, dV sobre V. Se por um acaso algum estudante ou cientista, né, se ele precisar determinar o trabalho, precisamos calcular então a integral de dW, que seria a integral de nRT dV sobre V. Eu não consigo resolver essa integral, porque tem aqui o volume e a temperatura, né? Considerando aqui o integrando, né? Tem a temperatura e o volume. A não ser que a temperatura seja constante ou que, né? Eu divida isso ou multiplico por 1 sobre Q. O calor, a diferencial de calor eu posso calcular como sendo CV
dt, ou Cp dt, dependendo se a pressão for constante ou o volume constante. A integral, basta resolver a integral também. Então, temos uma expressão para o trabalho, uma expressão para a primeira lei da termodinâmica. Né? Bom, então, o que nós podemos discutir sobre a primeira lei da termodinâmica? Olha, existem funções que são funções de estado. Então, o U, por exemplo, existe um estado inicial e existe um U final. E existem funções que são funções do caminho. Então, elas se alteram no caminho. Tá? Bom, então, observe aqui o seguinte. Ao trabalhar com a primeira lei da termodinâmica, se define uma função de estado que tem o nome de entalpia. Mas o que vem a ser a entalpia? Então, voltando a afirmar sobre a aula, o objetivo hoje é discutir um pouco das 3 leis da termodinâmica, né? Para quem está chegando agora. Eu sou o professor Kleber, do Departamento de Química, e eu estou apresentando alguns aspectos simples sobre as leis, né? Para que isso ajude no entendimento, né? Bom, a entalpia, ela é definida como uma função de estado igual a 1 mais PV. E tem uma propriedade muito interessante sobre a entalpia, que nós podemos fazer uma dedução, que eu vou mostrar agora. Que em reações químicas, por exemplo, essas reações ocorrem em sistemas onde a pressão é constante. Tá? Então, eu poderia encontrar aqui o seguinte: se eu fizer a derivada de H, isso será igual à derivada de U, então é du, mais aqui eu preciso lembrar, né, de cálculo, que é a derivada de U vezes V é a derivada de U vezes V mais U vezes V', né? Deriva o primeiro, mantém o segundo, né? Então, isso aqui seria o quê? PDV mais VdP. E eu, pela primeira lei da termodinâmica, o que nós sabemos? Primeira lei da termodinâmica. Que du é igual a dq mais dw. Ou que du é igual a dq menos pdv. Se eu fizer essa substituição aqui, olha só o que vai acontecer. dH será igual a dq menos pdv mais pdv mais vdp. Então, esses dois se cancelam. Se por acaso a pressão for constante, a derivada de uma pressão de uma constante é zero. Portanto, nós podemos escrever que dH é igual a dq quando a pressão for constante. Se eu integrar, a variação de entalpia é simplesmente igual ao calor trocado. Ou seja, se por um acaso estivermos estudando uma reação química, quando a pressão for constante, a variação de entalpia é simplesmente igual ao calor trocado. Essa é uma expressão muito útil, né? Muito interessante. E a entalpia, o estudo da entalpia, tem uma relação aí com o estudo da primeira lei da termodinâmica, porque fizemos essa substituição. Bom, e aí existem os problemas, os exercícios, né, para que possamos discutir a primeira lei. Né, esses exercícios estavam expostos nas listas, né? Eu coloquei, inclusive, eu coloquei lá alguma resolução de algum problema específico, né? Daqueles cobrados na lista. Bom, vamos continuar. A primeira lei, então, nós poderíamos escrever isso, que du é igual a dq mais dw. Então, essa que seria a primeira lei. É o princípio geral de conservação da energia. Quer dizer, a energia, ela interna, se altera se calor for trocado ou se trabalho for realizado. Né?
Existem transformações que são adiabáticas, na qual a troca de calor é nula. E existem transformações que são isocóricas, na qual o volume é constante, portanto, o trabalho é nulo. Agora, o que seria a segunda lei da termodinâmica? Segunda lei. Então, essa aqui é a primeira lei. A segunda lei, ela tem relação com a entropia. Então, o foco principal é a entropia. Né? Para um sistema isolado, existem alguns enunciados para a segunda lei. Né? Bom, o que nós iremos observar é o seguinte: entropia. Se por um acaso desenharmos aqui, se você tiver uma mesa, olha só que problema curioso. E você colocar em cima dessa mesa, tá? Se você colocar em cima dessa mesa um objeto, como um sólido, por exemplo, vou colocar aqui. Vamos só pensar aqui um pouquinho. Então, eu coloquei aqui um sólido em cima da mesa. E se você promover o atrito desse sólido para um lado e para o outro, né? Se você arrastar esse sólido para um lado e para o outro, o que nós iremos observar, né? Está o outro pé da mesa, né? Apresentar. Então, o que iremos observar, que nesse caso, é um aumento da temperatura. Então, você realizou um trabalho, né? E você irá observar aqui que a temperatura vai aumentar. O que é bem curioso é o seguinte. Vamos, então, copiar esse objeto aqui inteiro. Opa! Observe aqui o seguinte. Se por um acaso, né, um minuto. Se por um acaso nós aquecermos a mesa, nós não iremos observar o movimento do objeto. Então, veja bem, quando eu realizo o trabalho, a temperatura sobe, mas se eu, de alguma forma, alterar a temperatura do sistema, eu não vou observar esse movimento. Existem processos que são espontâneos. Por exemplo, se existe uma válvula, então eu tenho aqui um recipiente, né? Um recipiente de gás. Vamos colocar um recipiente cilíndrico. Se existe um recipiente cilíndrico conectado, aqui tem uma válvula, a outro recipiente, e existe um gás aqui dentro, aqui temos um gás, e aqui vácuo, e esse sistema está fechado, quando o compartimento é aberto, o gás espontaneamente irá ocupar todo o recipiente. Esse vácuo aqui desaparece. Então, esse é um processo espontâneo. Eu poderia esperar um certo tempo e não observar o gás voltar a ocupar
uma única parte do recipiente. Apesar de que isso é possível de acontecer. Existe uma probabilidade pequena relacionada ao gás ocupar apenas um lado do recipiente. Então, esses processos relacionados à espontaneidade têm uma relação direta com uma quantidade que tem um nome de entropia, também representada por um S. Tá? Inclusive, se você... existem formulações, né, sobre a definição de entropia. Existe, por exemplo, Clausius, que é um cientista, né, que também formulou a segunda lei da termodinâmica. E existe Boltzmann, né, até uma expressão matemática para S, né, o Boltzmann, que infelizmente cometeu suicídio, né? E depois é possível observar em sua lápide, né, a equação, né, S é igual a K log de ômega, por exemplo, ou de W, né, que era a expressão desenvolvida por Boltzmann. Muito bem. Entropia, então, é o que trata a segunda lei da termodinâmica. Nós precisaríamos encontrar uma expressão para entender matematicamente a espontaneidade, ou um sentido espontâneo para um processo. Por que que o gás ocupa todo o espaço? Existe uma quantidade associada e observamos o quê? Para um sistema isolado, né? Se um sistema está isolado, o que nós iremos observar é que, eu vou representar aqui um gráfico, né? É que a entropia ela aumenta até atingir um valor máximo, que seria um S máximo. Tá? Aqui nós temos que o ds é nulo, porque não tem mais variação da entropia, né? E nós estamos observando aqui um processo espontâneo. Então, ao longo de um processo espontâneo de um sistema isolado, a entropia tende ao máximo. E essa seria uma forma de enunciar aí a segunda lei da termodinâmica. Tem até uma frase, né, do Clausius, que é: a energia do universo é constante e a entropia tende ao máximo. Essa seria uma forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica. O que é curioso é que existem formulações muito diferentes para a segunda lei. Se vocês acompanharem os livros, existe, por exemplo, uma discussão sobre máquinas térmicas. E uma das máquinas é a máquina de Carnot. O ciclo de Carnot é estudado. Porque foi possível observar, a partir do estudo do ciclo de Carnot, que existe uma função de estado diferente quando eu somo as quantidades do ciclo. Né? Só que estudar máquina térmica é algo que é complexo e difícil para quem tem como foco uma aplicação química, e é o curso, tem a ver com o foco do nosso curso. Né? Por que você está estudando as leis da termodinâmica? Para, num determinado momento, estudar o equilíbrio. Por que essas leis são importantes? A energia se conserva, isso é importante. Eu defino uma função de estado como a entalpia, e com ela, se a pressão for constante, calculo ΔH. A partir da segunda lei, define-se a diferencial para a entropia, e isso é importante para definir se o processo é espontâneo ou não, que a entropia, né, eu posso associar à espontaneidade, e a partir da terceira lei, eu consigo calcular o ΔS. Se você consegue calcular o ΔS, e se você consegue determinar experimentalmente o ΔH, você consegue encontrar algo que é o ΔG. E o ΔG padrão se relaciona com a constante de equilíbrio de reações químicas. A constante de equilíbrio em fase gás, tá? É o Kp. Portanto, que é um dos objetivos do curso, entender as leis da termodinâmica para depois estudar o equilíbrio químico. Tá? Bom, formular e encontrar uma expressão para entropia usando máquinas térmicas é algo que é complexo, muito abstrato e estranho. Existe uma maneira matemática discutida num livro muito interessante do Donald McCare, né, e Simon,
que eu vou apresentar para vocês agora, que é o seguinte. Então, a segunda lei tem a ver com a... Vamos lá, voltou. A segunda lei tem uma relação com a entropia. Então, o foco é a entropia. Como determinar a entropia? Bom, nós sabemos que pela primeira lei, dU é igual a dQ mais dW. Grafado de forma diferente, porque calor não é função de estado e nem trabalho. Portanto, essa não é uma diferencial exata e nem essa. Ou seja, a integral de dQ não é nunca um ΔQ. A integral de dW nunca será um ΔW, porque não existe um calor final e um inicial, nem um trabalho inicial e um final. Essas são quantidades que surgem ao longo de um processo. Portanto, o correto é que eu escreva o seguinte: o correto é que eu escreva que a integral de dQ é simplesmente o calor trocado. E a integral de dW é simplesmente o trabalho realizado nesse processo. E são as formas de se alterar a energia interna. Então, está aqui a primeira lei. Mas eu posso escrever que dQ é, então, dU menos o dW. Eu simplesmente peguei este termo, né? Uma equação tem o membro direito, o membro esquerdo, primeiro termo, segundo termo. Eu simplesmente passei o dW para o lado de cá, para o outro membro, né? E olha só que interessante. Eu posso escrever, então, que esse dQ é simplesmente dU para um gás ideal, olha, para um gás ideal, nós podemos escrever que dU é CV vezes dt, que é dU é a capacidade térmica a volume constante multiplicado pela derivada da temperatura, por dt, né? E eu posso escrever aqui o seguinte, olha, CV dt e menos, a parêntese, a diferencial trabalho é menos PDV, correto? Podemos pensar ainda numa transformação reversível. Numa transformação reversível, como eu comentei, olha só, a diferencial do trabalho é igual a menos PdV. Se o processo for reversível, eu troco o P pela pressão do gás. PV é igual a nRT dividido pelo volume, vezes TV. Então, essa aqui é a pressão do gás. Ah, mas se por um acaso o processo for irreversível, então a pressão é constante. Então, para um processo irreversível, né, nós temos que menos P integral de dV, porque a pressão é constante, que é simplesmente menos P vezes delta V. Então, a pressão não é a pressão do gás, ela é constante. Né? Um processo reversível é igual à pressão do gás. Então, observe o que vai acontecer. Nós temos que dQ é igual a CV dt mais o quê? Substituindo pela expressão nRT, não é? Que multiplica dV sobre V. Nesse momento, o estudante deve estar se perguntando o que estamos fazendo. Estamos, em princípio, completamente perdidos. Né? O que é isso que eu estou colocando no campo? É o seguinte: existe um formalismo para a primeira lei. E eu vou tentar encontrar uma expressão matemática para determinar a variação de entropia, porque ela é importante para a espontaneidade. Então, a primeira lei, conservação da energia, a segunda lei, sentido de espontaneidade, que tem a ver com a entropia. Terceira lei, entropia no zero absoluto a zero com cristal perfeito. Essa é a aula de hoje. Né? Agora, ao invés de utilizar a máquina térmica, eu estou usando um caminho completamente diferente para encontrar uma expressão para DS. Vou mostrar já já. Olha só que estranho. Bom, do lado de cá desta equação, o membro esquerdo, temos uma diferencial não exata.
uma diferencial não exata. Né? A letra está ruim, isso é isso que está escrito aqui. Né? E o membro direito, tudo isso que está aqui, se eu fizer a integral, tem que ser uma integral que também dependa do caminho. Então, se eu integrar o lado de cá, isso depende do caminho. E do lado de cá também depende do caminho. Então, uma diferencial não exata é aquela que depende do caminho. Agora, se por um acaso eu dividir por t ambos os membros, da equação marcada com asterisco, nós teremos é um processo reversível, então eu escrevo aqui, ó, d que rev dividido pela temperatura será igual a capacidade térmica, volume constante, vezes dp, dividido pela temperatura, mais nr, a temperatura corta, dv dividido por v. Observe agora que algo mágico aconteceu. Se por um acaso eu fizer a integral do membro direito, se a capacidade térmica for constante, e para um gás dela ela é, nós teremos uma integral de dx sobre x. Todos conhecem, isso é igual a ln de x. Eu não estou escrevendo com o formalismo matemático completo, né, que seria ln do módulo de x mais c. Eu posso escrever assim. Né? A integral de v sobre v também é ln de v sobre v, zero. Né? Então, eu observo agora que isto depende apenas da temperatura inicial e final. E esse só depende do volume inicial e do volume final. Se eu fizer a integral, portanto, o que tem do lado esquerdo, agora, é uma diferencial exata. E o que tem do lado direito também é uma diferencial exata. Portanto, isto aqui deve ser a diferencial de uma função de estado. Deve ser a diferencial de uma função de estado. E é mesmo. Que função de estado que é essa? Essa é a diferencial da entropia. Portanto, ds é simplesmente d que rev sobre t. Não usei máquina térmica, apenas matemática. Eu não posso, vou voltar aqui para explicar o que é isso. Não posso resolver essa integral porque isso aqui depende de duas variáveis, volume e temperatura. Né? Mas se eu cancelar o t, que basta dividir todos por t, e aí eu posso resolver a integral do lado direito e a integral do lado esquerdo. Portanto, isso aqui é uma diferencial exata. Portanto, isso aqui é diferencial exata de uma função de estado, que nós iremos escrever como ds. Encontrei uma expressão para a energia interna. Né? Muito bem. Eu vou voltar aqui. Bom, agora nós temos, então, uma definição para a entropia. Como é que eu iria trabalhar com a entropia se eu quisesse estudar, por exemplo, uma reação química? Né? O ΔS, ou basta ser determinado com a integral de dQRev sobre T. A integral de dQRev sobre T é a variação de entropia. Né? E aí existem exercícios, né, inclusive na própria lista, né, se por um acaso que o volume for constante ou a pressão for constante, você pode substituir. Por exemplo, numa transição, numa mudança de estado, né, numa mudança de estado físico, por exemplo, uma fusão. Como é que eu calculo o ΔS de fusão? É simples, né? Olha, se a pressão for constante, nós sabemos que o ΔH é o calor trocado. Certo? Portanto, o ΔS para uma mudança de estado que corresponde a uma fusão, ele é
simplesmente eu vou determinar esse ΔS com o ΔH. O ΔH de fusão dividido aí pela temperatura, né? Então, após a integração, nós temos o ΔH, o T é constante, portanto, esse ΔS seria simplesmente o ΔH dividido pela temperatura. Normalmente, esses processos, por exemplo, de fusão, implica num processo em que calor é fornecido, né, para o sistema, esse ΔH aqui é positivo, nós iremos observar, né, que essa entropia aqui, ela aumenta. Nós sabemos também que a entropia, né, de um sólido é menor do que a entropia de um líquido, que é muito menor do que a entropia de um gás. Né? Mas como é que eu vou determinar a entropia? E não ΔS, mas o S. E é nesse contexto, né, que surge a terceira lei da termodinâmica. Essa lei, né, ela é útil para a determinação da entropia. O que nós sabemos? Que um S para um cristal perfeito, no zero absoluto, é igual a zero. Opa! Então, o que nós sabemos? Zero. Zero. Ó, tá dando algum problema aqui no computador. Ok. Bom. Deve ser uma questão da memória. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ocultar isso aqui. Vou fazer o seguinte. Limpar a tela. Só um minuto, pessoal. Pronto. Acredito que o computador volte ao normal agora. Ficou pesado demais. Então, a terceira lei da termodinâmica, né? Vou fechar aqui, só um minutinho. Vou entrar de novo. Que estranho. A terceira lei da termodinâmica, no zero absoluto, a entropia, então, ela é nula. É igual a zero. Né? Nós iremos considerar o seguinte. Se você considera que essa entropia é nula e o ΔS eu posso entender como um S final menos um S inicial, alguma coisa acontecendo. Um S final menos um S inicial, portanto, a forma de se determinar o ΔS possibilita encontrar a entropia para qualquer substância, né, em uma dada condição, em uma dada temperatura. Né? Então, como é que eu faria para determinar a entropia? Lembrando que o ds ele está definido para um caminho reversível, né? D que é sobre T. Basta, se existe um processo. O que está acontecendo? Que estranho. Acho que é o tamanho desse arquivo. Vou criar um novo aqui. Bom, então o que acontece é o seguinte: eu posso determinar uma entropia finita e positiva para qualquer substância. E aí que se definem as tabelas dos valores de entropia, se eu considerar a terceira lei da termodinâmica, desenvolvida por Nernst, por exemplo.
Né? Bom, só um minuto. Portanto, a entropia numa determinada temperatura seria igual, né, a integral, se a pressão for constante, do zero absoluto a uma certa temperatura, talvez tenha aqui alguma constante, da capacidade térmica na temperatura, multiplicada. Está difícil de escrever, ele está apagando. Né? Então, se por um acaso eu quiser determinar a entropia de uma espécie que sofreu uma variação de temperatura enquanto sólida, basta eu somar aqui ao ΔH de fusão, por exemplo, dividido pela temperatura de fusão, e fazendo esses somatórios. Aquecimento de um líquido, ebulição desse líquido, aquecimento do gás, então eu consigo determinar a entropia, um valor positivo finito, em qualquer temperatura. Se você tiver uma tabela, você consegue calcular ΔH, usando a lei de Hess, e consegue calcular também o ΔS para uma dada reação. Bom, então, vamos considerar o seguinte. Tá muito ruim isso aqui. Vou colocar aqui. Pode ser um problema na memória, né? Muito pesado. Vamos ver se ele escreve aqui. Escreve. Pode ser um problema da memória, né? Vamos usar esse aqui. Esse programa é um pouco pesado. O computador não suporta. Né? O tamanho está aqui. Lápis. Muito bem. Então, olha só o que nós sabemos. Tá. Então, nós temos a primeira lei da termodinâmica, pela qual dU é igual a dQ mais dW. Nós temos, pela segunda lei da termodinâmica, uma expressão para ds. ds, então, seria o dQ rev sobre T, e com ele eu consigo calcular a variação de entropia e estudar os processos que são espontâneos ou não, né? E temos a terceira lei da termodinâmica, pela qual o S no zero absoluto é igual a zero, né, para um cristal perfeito. E assim eu consigo calcular o S em qualquer temperatura. Né? Basta realizar, então, um somatório de integrais aqui e estabelecer uma... E assim, dessa forma, né, eu posso calcular, então, o ΔS para uma reação. Né? O nosso objetivo do curso é entender o equilíbrio químico, né? Com esse formalismo matemático, né? Vocês podem exercitar aí a matemática e resolver algumas questões, e posteriormente nós poderemos, por exemplo, estudar as reações encontrando qual que é o ΔS, encontrando qual que é o ΔH. Né? Normalmente, a entropia está associada a um número de estados acessíveis, ou que também é chamado de desordem. Então, reações que produzem gás a partir de um líquido ou de um sólido ocorrem com um aumento de entropia, por exemplo. Né? Então, a combinação da variação da entropia com a variação da entalpia é que irá possibilitar a determinação e estudo das constantes de equilíbrio de reações. Né? Bom, eu vou voltar aqui para a transmissão. Então, o objetivo da aula era apresentar o formalismo das três leis, né, da termodinâmica. Existem os exercícios, né, para que vocês desenvolvam
um pouco mais, considerando os gases, né? E agora, nessa próxima atividade, existirá um formalismo relacionado ao tratamento de equações diferenciais. Muito interessante, porque você pode, usando alguns passos, determinar uma derivada parcial, que existem inúmeras derivadas em termodinâmica. Para essa instrução, eu vou deixar, já existe um vídeo em que vocês poderão aí ter acesso a esse formalismo relativo às derivadas parciais. Então, eu vou só resumir, né, essa aula expositiva de hoje. O que nós discutimos aqui foram as leis da termodinâmica. Eu poderia pensar, para resumir, já pensando no término, que a primeira lei tem uma relação com a conservação da energia, a segunda lei tem relação com a espontaneidade, né? E eu posso definir, então, uma função de estado que é a entropia. E a terceira lei é útil, porque é a partir dela que se determina a entropia de uma substância em qualquer condição. Se você assumir que um sólido perfeito apresenta uma entropia muito pequena, próxima a zero, no zero absoluto. Com essas ferramentas, né, nós iremos iniciar aí um estudo do equilíbrio químico e de outros formalismos, né, dispostos. Bom, eu vou deixar gravada essa instrução. Tá? Eu gostaria de agradecer a presença, né, a participação de vocês. Eu espero que essa tenha sido aí, né, uma, uma contribuição, né, para o entendimento do curso, né, dos princípios básicos. E é isso, né, hoje o que eu tinha para apresentar, né, no curso de Físico-Química 1, seriam os princípios e o formalismo matemático das leis da termodinâmica. Eu vou abrir, se por um acaso vocês tiverem dúvidas, vocês podem, por exemplo, enviar, né, essas dúvidas por e-mail, eu deixei lá um e-mail, tem no campus virtual também um espaço, e assim que eu acabar essa gravação, eu vou entrar em contato com um estúdio que tem um estúdio que tem na UFLA para poder criar um link para que esse link possa ser disponibilizado no campus virtual. Eu vou, nesse momento, então, interromper a gravação. Assim que eu encontrar onde? Termodinâmica, só um minuto, pessoal. Era aqui. Aqui. Onde é que termina? Interromper a gravação.